Olá, queridos irmãos e irmãs da doutrina espírita. Hoje, em mais um capítulo do nosso podcast espírita, nós somos convidados a fazer uma reflexão sobre a parábola do bom samaritano, que está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente no item 3. E antes de começarmos a falar, a refletir sobre essa grande lição que Jesus vem nos trazer, eu convido todos vocês a juntos fazermos uma oração e colocarmos o nosso coração diante do nosso Pai Criador e do nosso querido irmão Jesus, que veio nos ensinar com seu exemplo de vida o que é ser bom, o que é ser para o outro, o que é ser para Deus, um homem de bem, um bom samaritano. Então, juntos, possamos orar, pedindo a Deus e a todos os espíritos do mais alto que estejam juntos a nós sobre essa reflexão e que não sejam apenas palavras proferidas, mas acima de tudo, que sejam como sementes jogadas em nossos corações e que eles possam ser terrenos férteis para receber aquilo que o nosso Pai Criador realmente espera de nós. Que as palavras possam nos transformar e nos tornar homens e mulheres melhores de bem. Nós que estamos nessa busca e nessa caminhada para a evolução espiritual em tantas reencarnações. Que possamos entender o verdadeiro sentido da palavra do nosso Mestre Jesus. E que, acima de tudo, possamos internalizar e também refletir sobre nossas ações. E com isso nos tornarmos exemplo transformador do mundo através do amor, que é o amor que nos move, é o amor que nos transforma, é o amor que nos edifica. E hoje nós pedimos a graça divina e do mais alto, a luz plena e suprema de toda a existência que nos ilumine e nos guie sobre cada ação e cada ato que a partir de hoje seremos convidados a viver e que possamos refletir, assim como a atitude desse bom samaritano, o amor do nosso grande Pai e do nosso Mestre Jesus sobre a vida daqueles que realmente precisam de nós. E que assim seja. Bem, irmãos, a parábola, que fala do bom samaritano também traz como tema central que fora da caridade não há salvação, né? Qual a associação dessa querida máxima da doutrina espírita com essa parábola do bom samaritano? Então, a Bíblia nos traz a seguinte história, né? Que diz: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes respondeu: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequenos dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Então, olha que linda essa reflexão de amor ao próximo, de doação de vida
àqueles que realmente necessitam. Eu acho que essa reflexão é bem propícia, principalmente ao momento social que nós vivemos, em que nós somos testemunhas de tanta intolerância, né? E as intolerâncias nascem exatamente por não aceitarmos a fragilidade do outro, seja pela diferença, seja por seus defeitos, ou até mesmo por suas qualidades, que muitas vezes são diferentes das que possuímos. Nós vivemos um momento social em que o ser diferente acaba gerando em nossos corações um sentimento contrário ao da caridade, que seria o desprezo, que seria o maltrato, né, o desejo do mal. E essa é uma construção social exatamente porque as relações humanas, elas sempre foram construídas através de uma perspectiva de poder, né? Onde existe o dominados e dominantes, né? Desde os princípios da humanidade, a gente vê na história, né, das civilizações essa ideia de superioridade de alguns e de inferioridade de outros. E Jesus vem causar exatamente essa ruptura social. A vinda de Jesus, a encarnação de Jesus, né, no nosso plano espiritual, vem exatamente ensinar. Jesus veio trazer essa palavra em que diz que diante dos olhos do nosso Pai Criador, todos nós somos iguais, independente da nossa cor, independente da nossa classe social, do nosso gênero, da nossa sexualidade. A humanidade é uma só, e aos olhos de Deus, nós somos únicos, porque todos somos amados. Esse é o grande desafio que nós temos, enquanto espíritas. É o nosso grande desafio de evolução. Muitas vezes a gente se perde na ideia de que a prática da doação da esmola ou a prática da palavra de conforto é o grande desafio que nós temos, mas não. O nosso grande desafio está em amar a diferença. Nós nos tornamos o bom samaritano quando a gente compreende o outro na sua dor, na sua necessidade, na sua angústia. E a partir daí, nós estendemos a mão num ato de amor à necessidade do outro e na compreensão daquilo que ele é, e mais do que isso, na disposição em querer fazer com que esse outro perceba aquilo que não o faz feliz. E a partir daí, nós estarmos ao seu lado, como agentes de amor, conduzindo eles até a sua transformação. Isso não significa que eu tenho o direito de achar que eu consigo conceber o bem para a vida do outro, porque nós não temos essa capacidade. É o outro que percebe o bem da sua vida quando ele percebe a ausência da presença de Deus e da presença do amor em tudo aquilo que ele está vivendo. E nos cabe, enquanto irmãos, na prática da caridade, estar presente na vida dele para conduzi-lo a essa ação de amor. Isso não se dá pelo ódio, isso não se dá pela força, isso não se dá pela guerra, mas sim pela paz e pelo amor. E esse é um convite muito difícil, porque ele começa na própria convivência do nosso lar, com a nossa família, no dia a dia. O grande desafio que nós temos é amar aqueles que principalmente são expostos diariamente os seus defeitos a nós dentro dessa convivência. E aí é que nós nos tornamos grandes. E a partir daí é que nós compreendemos o que o Evangelho fala. Que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei os outros o que quereis que vos fizesse. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação.
Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. Ele não se limita a recomendar a caridade. Ponha claramente, em termos explícitos, como condição absoluta de felicidade futura. Jesus nos convida a amar, somente a amar. Não a julgar, não a tentar modificar, não a tentar transformar. Simplesmente amar. E assim nós encerramos essa reflexão de hoje, pedindo as bênçãos do mais alto e que essas palavras possam internalizar em nossos corações e nos conduzir a uma vida muito mais plena e cheia de amor. Que assim que seja.